O bom pastor dá a vida. João 10:11. 30. O coração de um verdadeiro pastor. Qual é a obra do pastor? Nos tempos bíblicos, ele tinha muitos deveres. Era protetor, vigia, guia, provedor, médico e salvador. As ovelhas são criaturas indefesas. Quase todos os animais podem se proteger, mas a ovelha não. Ela está à mercê dos animais selvagens da natureza. Assim, há necessidade de pastores para guardar e proteger o rebanho. Quando Jesus disse, "Eu sou a porta", João 10:9, referia-se ao costume desses homens corajosos. Geralmente o curral de ovelhas era uma estrutura muito humilde, com apenas uma entrada. Uma abertura na parede servia de porta e janela, deixando entrar tanto a luz quanto o ar. Quando as ovelhas eram abrigadas no aprisco para passar a noite, o pastor costumava se deitar atravessado na soleira da porta, tornando-se uma porta viva. Nenhum ladrão nem fera poderia atacar o rebanho sem que o pastor percebesse. Tampouco poderia qualquer ovelha escapar do redil, a não ser que passasse sobre seu corpo, pelo símbolo do cuidado e da responsabilidade do legítimo pastor. Ele deve ser uma barreira viva entre o rebanho e o inimigo. Como pastores evangelistas, também devemos levantar barreiras ao redor da família da fé. Sempre que uma nova igreja é organizada, deve ser instruída no programa quadrilátero de Deus. O cristianismo não tem só um lado. Toda necessidade humana deve achar expressão dentro do próprio programa da igreja. Espiritual, mental, física e social. A Bíblia afirma que Jesus crescia em sabedoria, crescimento mental, estatura, crescimento físico e graça diante de Deus, crescimento espiritual. Dos homens, crescimento social. Vou ler novamente isso aqui. A Bíblia afirma que Jesus crescia em sabedoria, que significa crescimento mental, estatura, crescimento físico, e graça diante de Deus, que significa crescimento espiritual, e diante dos homens, graça diante dos homens, que significa crescimento social. Lucas 2:52. Para habilitar os membros a crescer, à medida da estatura da plenitude de Cristo, Efésios 4:13, o Senhor deixou à igreja um programa quádruplo. Pelo estudo da palavra de Deus, desenvolve-se a vida espiritual. O programa educacional da igreja provê o desenvolvimento mental. A mensagem de Deus sobre o viver saudável visa prever a saúde e a força física. Pela devida recepção e comunhão são atendidas as necessidades sociais. Como guarda do rebanho, o pastor deve planejar e dirigir os 4 aspectos da vida e da atividade da igreja: espiritual, práticas devocionais, física, mensagem de saúde, social, comunidade, mental, educação. Esse programa provê uma proteção. É muito melhor construir uma barreira no topo da escada do que um hospital em sua base. Conservando as barreiras devidamente reparadas, não haverá necessidade de empregar tanto tempo curando ovelhas agonizantes para lhes restituir a vida. O pastor também é um vigia. Nas terras orientais, o rebanho ficava cercado de perigos. Portanto, a vigilância é uma virtude. O pastor deve conservar olhos vigilantes para ver o perigo que se aproxima. O verbo vigiar esteve frequentemente nos lábios do Senhor e dos apóstolos. Paulo falou de lobos devoradores que entrariam na igreja, não poupando o rebanho. Porque vigiem, disse ele, Atos 20:31. Às vezes o pastor oriental construía uma torre e ao longo do dia subia e analisava a paisagem para ver se havia perigo iminente. Vigiar é uma parte essencial da obra do pastor. Ovelhas parecem não ter sentido de direção. Portanto, o pastor deve ser um guia, indo à frente do rebanho. O ministro, de fato, será um líder, indo à frente de seu rebanho, tanto no pensamento quanto na ação. Se for um líder, as ovelhas o seguirão. O pastor deve também ser provedor. As ovelhas precisam ser alimentadas e saciadas, e nas estações secas necessitam mudar de um pasto para outro. O sábio é o pastor que varia o regime espiritual de seu rebanho. No púlpito, nas classes bíblicas e no lar, ele deve nutrir seu rebanho. O trabalho pastoral não consiste apenas em fazer visitas sociais. Pregar e ensinar são parte fundamental do seu trabalho. Dizer que um homem é bom pastor, mas pregador indiferente ou professor limitado é uma contradição. Ninguém está realmente fazendo todo o seu trabalho de pastor se não estiver edificando seus ouvintes por intermédio de sua pregação. A pregação mais forte produzirá cristãos mais fortes. Muitos problemas individuais são resolvidos pelo sermão.
Dificuldades relacionais podem ser curadas por meio de uma mensagem reveladora e confortadora do púlpito. Que tipo de pastores somos nós no púlpito? Necessita-se de pastores fiéis, que não adulem o povo de Deus, nem o tratem com dureza, mas o alimentem com o pão da vida. O pastor era o médico do rebanho. A saúde das ovelhas era de fundamental importância para ele. Em cada rebanho espiritual há necessidades e abatidos. Essas pessoas requerem os cuidados e o conselho de um pastor. Hospital espiritual. Quando um soldado da cruz cai no campo de batalha, ele necessita mais de cuidado e conforto do que de censura ou crítica. A igreja é um exército em marcha. Contudo, esse exército precisa de hospitais espirituais e postos de curativos, nos quais os feridos e cansados sejam medicados para voltar à vida e ao vigor espirituais. O aumento do índice de expectativa de vida de muitas nações nos ensina algo. Em alguns países, o tempo médio de vida humana aumentou em mais de 20 anos nas últimas décadas. Como se faz isso? Investindo em políticas públicas de saúde e saneamento e aperfeiçoando os profissionais da área. Nesses esforços, destaca-se o trabalho intencional para reduzir a mortalidade infantil. O cuidado do bebê se tornou um ponto de atenção vital. Assim, cada bebê e cada paciente se tornou alvo de cuidado particular, sem o qual muitos certamente teriam morrido. A igreja também poderia diminuir significativamente sua média de mortos espirituais? Creio que sim. Isso ocorreria se os médicos espirituais fossem mais habilidosos e os enfermeiros espirituais fossem mais fiéis e gentis ao cuidado dos membros enfermos pelo pecado. Se cada igreja se tornasse um hospital espiritual e dinâmico, se os feridos cansados pudessem sentir na atmosfera da igreja que é a saúde e cura, restauração e regeneração, os resultados seriam maravilhosos. Um hospital, porém, necessita de especialistas. Ser médico ou cirurgião requer tanta habilidade quanto preparo. É emocionante contemplar o cirurgião enquanto ele remove a catarata do olho e restitui a visão. Faz seu trabalho com cuidado e exatidão. Procedimento tão minucioso exige dedos mais hábeis. Mas remover a catarata do pecado de olhos que haviam sido cegos pela vontade própria e por prazeres corrompidos requer um tanque ainda mais delicado. Requer um toque ainda mais delicado. A cirurgia da alma é uma especialidade. Mas mais ovelhas serão salvas para o aprisco de Cristo quando tivermos médicos espirituais mais especializados. Ovelhas resgatadas. Finalmente, o pastor deve ser um salvador. As ovelhas desviam, não porque são más, mas porque são ovelhas. Têm a inclinação de ficar perdidas. Quando isso acontece, elas ficam ansiosas para encontrar as demais ovelhas do rebanho. Andam de um lado para o outro, mas quanto mais tentam se aproximar, mais longe do aprisco parecem ficar. As ovelhas perdidas nunca encontrarão o caminho de casa. Elas necessitam de um pastor. Outro aspecto interessante é que as ovelhas nunca se perdem repentinamente. Elas passam por uma fase de ovelhas desgarradas. Quando estão vivenciando isso, necessitam de amigável e compassiva compreensão. Frequentemente, sua confiança pode ser novamente conquistada e, antes de ir longe demais, pode ser reintegrada no aprisco. Salvar alguém da apostasia e conservá-lo no redil é tão importante quanto trazer para o aprisco alguém que nunca antes pertenceu ao rebanho. Parece que alguns têm paixão de salvar o perdido, mas somente o perdido que nunca pertenceu à igreja ou aqueles que estão aberta e notoriamente perdidos, ladrões, malfeitores ou talvez idólatras pagãos. Quanto a esses, estão dispostos a fazer todo o possível para salvá-los. Contudo, uma vez que estejam dentro, o interesse por eles parece cessar. Espera-se que permaneçam na igreja, e se porventura se desviam, os membros da igreja ficam um pouco ressentidos. Sobre o pastor celestial lemos: amou-os até o fim. João 13:1. Portanto, conservar os membros da igreja certamente é tão importante quanto alcançar novos membros. Técnicas para pastores. Problema: que procedimento devemos seguir para conservar em dias os registros da igreja? Resposta: essa é uma questão importante.
A não ser que seja absolutamente impossível entrar em contato com um membro faltoso, é seguro dizer que jamais o nome deve ser removido do rol de membros sem que antes todo esforço pessoal seja realizado, a fim de resgatar a ovelha perdida. Lembro-me de certo grupo de oficiais da igreja reunidos em comissão. Alguns deles estavam resolvidos a fazer a atualização dos registros e por isso alguns nomes deveriam ser removidos do rol de membros. O pastor era novo e não estava familiarizado com alguns daqueles cujos nomes estavam sendo mencionados. Fazia mais de 2 anos que não se via uma jovem senhora nem se ouvia algo sobre ela. O secretário da igreja já havia tentado entrar em contato, mas não tinha sido bem sucedido. Insistia-se em que o nome da mulher fosse removido. O pastor perguntou se alguém já a havia visitado. Eles não estavam bem certos de onde ela estava. Então ele disse: bem, irmãos, eu jamais removeria o nome da nossa irmã do rol de membros enquanto não conseguirmos contato com ela, ou pelo menos não soubermos algo de sua condição espiritual presente. A comissão discordou de sua posição e o pastor ficou quase sozinho em seu apelo para que retardasse qualquer ação sobre o nome daquela jovem senhora. Isso ocorreu especialmente quando ele disse que levaria pelo menos 3 semanas até que pudesse tentar fazer a longa viagem para o lugar em que julgava que ela estivesse. Não podemos esperar 3 semanas, disseram. Em 3 semanas estaremos no novo ano e o rol de membros deve estar atualizado antes que o ano termine. O pastor, entretanto, conservou sua posição e finalmente conseguiu persuadir a comissão a adiar a ação. 3 semanas mais tarde, ele e o ancião da igreja lhe fizeram a longa viagem de carro até o endereço que possivelmente fosse o da mulher. Quando chegaram à casa, a própria mulher abriu a porta. Estava surpresa e imediatamente caiu em lágrimas. Oh, os senhores vieram, disse ela em meio aos soluços. Após entrarem, ela confessou que havia enfraquecido na fé e, tentando descobrir sua condição, tinha decidido se mudar. Eles ouviram a longa e triste história. Ao terminar, a mulher se dirigiu a uma gaveta tirando dela 2 envelopes. Em uma estava escrito dízimo, na outra oferta da escola sabatina. Com lágrimas ela contou os esforços que fazia para ser fiel a Deus nessas coisas. Eu sei que deviam ter removido meu nome do livro da igreja, mas faça o favor, pastor, leve este dinheiro, ele é de Deus. Reverentemente entregou ao ministro os 2 envelopes. Depois de lerem as escrituras e conhecerem mais sobre a maneira divina de tratar os pecadores, os 3 oraram. Foi uma cena comovente que certamente despertou a alegria no céu. Quando o ancião e o pastor se apresentaram diante da comissão da igreja e contaram o que havia acontecido, todos estavam em lágrimas e os oficiais mais insistentes quanto a remover o nome da mulher do rol de membros foram os primeiros a insistir em que fosse conservado. Uma pessoa havia sido salva. Fora conservado um membro, e a comissão da igreja tinha aprendido a melhor maneira de fazer a obra de Deus. Hesitamos em pensar quais teriam sido os resultados não houvesse um compassivo pastor sido resoluto em seu dever. Certamente nenhum nome deve jamais ser removido do rol de membros enquanto não houver sido empregado todo esforço pessoal para trazer de volta o descuidado ou desanimado à comunhão da igreja. Somente nos casos mais extremos devemos nos contentar com o envio de uma carta. As ovelhas perdidas não encontram o caminho para casa. Elas têm que ser procuradas. Necessitam de mais do que uma notificação fria e formal. Precisam do amor de um verdadeiro pastor. Que Deus nos transforme em reais pastores.